Você não precisa estar no seu melhor dia. Não precisa ter todas as respostas, nem uma fé inabalável neste momento. Talvez você esteja começando agora mesmo a tentar entender o que Deus tem feito na sua vida, ou o que Ele ainda não fez, ao menos do jeito que você esperava. Se você está cansado, confuso ou até um pouco desanimado, saiba que essa é uma mensagem especial de Deus para você. Hoje eu gostaria de falar com você sobre a bondade de Deus. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 18 diz: Jesus perguntou: "Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus." Você ouve isso? Ninguém é bom a não ser Deus. Como precisamos saber dessa verdade? Um dia, um homem se levantou para dar um testemunho em sua igreja local. E enquanto ele falava sobre tudo o que Deus havia feito em sua vida, ele disse algo que foi poderoso. Ele disse: "Tenho paz nas minhas tempestades. Tenho força na minha fraqueza. Tenho alegria nas minhas batalhas. E posso dizer isso porque tenho Jesus, e Ele é bom o tempo todo. Quando estou em uma tempestade, Ele é bom. Quando estou fraco, Ele é bom. Quando estou em provação, Ele ainda é bom. Deus é bom o tempo todo." E isso me fez pensar, é fácil dizer que Deus é bom quando as coisas estão dando certo, quando tudo está correndo bem. Mas somos capazes de dizer o mesmo quando a situação fica difícil? Somos capazes de dizer o mesmo quando enfrentamos dificuldades em nossas vidas? Ainda somos capazes de dizer que Deus é bom quando estamos realmente passando por algo difícil? Em Tiago capítulo 1, versículo do 2 ao 4 diz: "Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma." A Bíblia nos diz que devemos ser alegres em todas as circunstâncias. E não apenas isso, mas devemos nos apegar a Jesus ainda mais fortemente quando estamos angustiados. Eu iria além e diria: quanto mais profunda for a sua angústia, mais profunda deve ser a sua confiança em Jesus. Quanto mais ardentes os seus problemas parecerem ser, mais cheio do fogo de Deus você precisa estar. Se é doloroso, você deve ser dedicado à oração. Se é agonizante, você deve ser ainda mais dedicado à oração. Quanto mais acidentada a vida parecer ser, mais firme deve ser a sua fé em Jesus Cristo. Agora, é claro, colocar isso em prática não é fácil. Requer maturidade, requer fé e definitivamente requer o Espírito Santo. No livro de Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: "Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas." Para que você realmente aprecie a bondade de Deus, você precisa não se apoiar no seu próprio entendimento, mas confiar no Senhor de todo o seu coração. Portanto, querido ouvinte, não importa o que aconteça, não se apoie no seu próprio entendimento. Continue crendo em Jesus Cristo, não importa o que venha. Permaneça ancorado no Deus que é bom o tempo todo. E agora, enquanto nos preparamos para ir a Deus em oração, meu querido amigo, quero que você pare um momento e, mesmo que tenha que declarar isso de um lugar difícil, quero que você grave em seu espírito que Deus é bom o tempo todo. E se por acaso você não puder fazer essa declaração, então, ao nos aproximarmos de Deus em oração, peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Peça ao Espírito Santo para guiá-lo e conduzi-lo ao lugar da verdade de que Deus realmente é bom o tempo todo. E todo o tempo Deus é bom. Em Salmos capítulo 18, versículo 6 diz: "Na minha angústia, clamei ao Senhor, gritei ao meu Deus por socorro. Do seu templo Ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos." Não é reconfortante saber que servimos a um Deus que nos responderá quando estamos angustiados? Servimos a um Deus que ouve os nossos clamores. E assim, querido ouvinte, quando você passar por dificuldades na vida, quando enfrentar situações difíceis em sua família,
na sua saúde ou em qualquer área da sua vida, você pode estar se perguntando: para onde Deus está me levando? Por que Deus está permitindo que isso aconteça comigo? Se você já fez alguma dessas perguntas, lembre-se de que na sua angústia você pode clamar ao Senhor. E eu também quero lembrá-lo de que em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: E sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu amo que a Bíblia diga: Deus age em todas as coisas. Observe que esta declaração está no tempo presente. Deus age. Ele age em todas as coisas para o bem. Isso me dá uma grande esperança, porque significa que todas as coisas estão continuamente agindo para o nosso bem como filhos de Deus. Portanto, querido ouvinte, se você está passando por alguma coisa agora, contanto que mantenha sua confiança no Deus Todo-Poderoso, Ele age em todas as coisas para o bem. Você pode não ver como, pode não saber quando, mas podemos nos apegar à promessa de que Deus age em todas as coisas para o bem. Isso não encoraja o seu espírito saber que Deus está trabalhando atualmente em todas as situações, através de todas as situações? Ele está fazendo tudo agir junto para o bem. Ele está arranjando e rearranjando todas as coisas em sua vida para que tudo fique bem com você. Portanto, como crentes, devemos ser gratos porque, em cada situação, não importa qual seja, embora possa ser desagradável, embora possa ser dolorosa, Deus está moldando tudo para o seu bem. Ele está se movendo, Ele está alinhando, Ele está conectando você com essa pessoa e removendo você daquela pessoa para que as coisas funcionem para o seu bem. Então, para alguém que está ouvindo neste momento, você pode estar no meio da situação mais difícil que já enfrentou. Você pode estar sofrendo. Talvez você tenha simplesmente desistido. Mas deixe-me dizer-lhe isto. A tradução amplificada de Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: E sabemos com grande confiança que Deus, que está profundamente preocupado conosco, faz com que todas as coisas cooperem como um plano para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu plano e propósito. Deus fará com que esta dor que você está sentindo, Ele fará com que ela funcione para o seu bem. O bem virá da sua situação. Independentemente do quão difícil ou dolorosa seja agora, Deus fará com que esta situação, aquela que você pensa que pode ser demais para você, Ele a fará funcionar para o seu bem. E assim, enquanto nos preparamos para ir a Deus em oração, vamos manter tudo isso em mente. Não deixemos que o que vemos fale mais alto do que o que sabemos. A palavra diz: e sabemos. Sabemos com grande confiança que Deus se importa conosco. Ele está preocupado conosco. E não importa a aparência agora, Ele está fazendo tudo funcionar para o nosso bem. Senhor Jesus, ajuda-nos a confiar em Ti de todo o coração. Capacita-nos a não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Deus, reconhecemos que somos limitados no nosso entendimento e por isso nos submetemos a Ti. Mestre, pedimos que a Tua voz fale conosco, nos guie, nos dê direção em tudo o que fazemos e por onde quer que vamos. A Tua palavra em Isaías capítulo 48, versículos 17 e 18. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que o conduz pelo caminho em que você deve andar. Se você tivesse dado atenção aos meus mandamentos, a sua paz seria como um rio, e a sua justiça como as ondas do mar. Deus, nos submetemos à Tua liderança e à Tua autoridade. Nos submetemos à Tua vontade e ao Teu caminho. Não importa o que venha em nossa direção, nos apegaremos à Tua palavra. Olharemos para Ti para instrução e orientação. A Tua palavra em Salmos capítulo 25, versículos 8 e 9 diz: Bom e justo é o Senhor, por isso, ensina o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Versículo 10: Todas as veredas do Senhor são amor e fidelidade para com os que obedecem aos preceitos da sua aliança. Versículo 11: Por amor do Teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande,
Versículo 12. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Pai, guarda-nos de cair em pecado e guia-nos pelas veredas da justiça. Não importa o que este mundo nos apresente, queremos andar nos teus caminhos, Deus. Tu nos chamaste para andar por fé. Então, Espírito Santo, ajuda-nos a fazer isso. Tu nos chamaste para andar com temor de Deus em nossas vidas. Espírito Santo, ajuda-nos a fazer isso. Tu nos chamaste para colocar as mãos no arado e não olhar para trás. Espírito Santo, ajuda-nos a fazer isso. Senhor, atrai os nossos corações para mais perto de Ti. Que seja sempre o foco das nossas mentes. Os nossos corações podem fazer planos, mas és Tu, querido Deus, que estabeleces os nossos passos, e por isso nos rendemos e nos submetemos a Ti. Dirige os nossos passos, Pai. A Tua palavra em Provérbios 16:2 diz: Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Ajuda-nos a nos guardarmos de motivos impuros em nossas vidas. Pai, que os nossos caminhos não sejam limpos e inocentes aos nossos próprios olhos, mas que cheguemos à percepção de que precisamos do Teu sangue para nos purificar. De fato, Senhor, oro para que peses e examines os motivos e as intenções dos nossos corações. Se encontrares os nossos corações, motivos e intenções não alinhados com a Tua palavra, então, Pai, que o Espírito Santo nos convença e nos leve à mudança e obediência. Muda a nossa perspectiva, querido Senhor. Ajuda-nos a não buscar sempre entender, mas, Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti cada vez mais. Perdoa-nos por estarmos tão focados em querer saber quais são os Teus planos, em vez de simplesmente confiar e crer que Tu nos conheces melhor. Muda a nossa perspectiva, querido Deus. Quando a vida nos apresentar tempestades, dá-nos uma fé forte que diga: Senhor, se é da Tua vontade que eu enfrente esta tempestade, então fortalece-me para vencê-la para a Tua glória. Deus, ajuda-nos a ver a Tua mão em cada situação. Olho para a Tua palavra, ó Deus, e posso ver que tens sido fiel àqueles que creem em Ti, e tens feito isso repetidas vezes. A Tua palavra em Isaías capítulo 40, versículos do 29 ao 31 diz: Ele dá força ao cansado e aumenta o poder do que não tem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Pai, declaro a Tua palavra que me diz que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Isso significa que Tu, Rei Jesus, colocaste dentro de mim a força para vencer a adversidade, a força para vencer o diabo. Por isso, Senhor, eu me alegro. E Deus, eu Te agradeço. Senhor, agradecemos por ouvires esta oração. Agradecemos pela Tua bondade. Agradecemos por seres consistentemente fiel. Agradecemos por seres um Deus que é bom o tempo todo. Abençoamos o Teu precioso nome, Rei Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, quando problemas de qualquer tipo vierem sobre vocês, considerem isso uma oportunidade para grande alegria, pois vocês sabem que, quando a sua fé é testada, a perseverança tem a chance de crescer. Portanto, deixem-na crescer, pois quando a perseverança estiver plenamente desenvolvida, vocês serão perfeitos e completos, não lhes faltando coisa alguma. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que o conduz pelo caminho em que você deve andar. Se você tivesse dado atenção aos meus mandamentos, a sua paz seria como um rio, e a sua justiça como as ondas do mar. Diz: Bom e justo é o Senhor. Por isso, ensina o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são amor e fidelidade
para com os que obedecem aos preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus esteja sempre com você e sua família hoje e sempre. Amém.